Tudo começa quando Angela fala para Samantha que ela é bem burra, porque se deixa enganar por um homem que a manipula e humilha, e então Samantha sai furiosa. Enquanto isso, Mirtha está reclamando com Leonardo, perguntando se por acaso ele não está vendo que Angela é uma aproveitadora, mas ele a defende mandando a mãe respeitar sua namorada, e diz que mesmo que ela não goste, terá que respeitar Angela. Gerardo e Beatriz chegam e falam que foram se despedir, e Gerardo fala que Sandro era um grande amigo dele, e que Leonardo pode contar com ele para o que precisar. Beatriz também consola Mirtha, e fala que vai sempre estar ali para a amiga, e Mirtha faz a cena dela se fingindo de muito abalada com a morte do marido. Leonardo pede para Beatriz se cuidar e diz que qualquer dia vai passar em sua casa para fazer uma revisão. O casal sai, e Mirtha começa a querer gritar com Leonardo, mas ele fala para a mãe respeitar a memória do pai dele, porque estão no seu funeral, e então Mirtha sai furiosa. Dario vê a cena de longe e se aproxima de Leonardo, e pergunta se pode falar com ele, e Leonardo diz que queria mesmo conversar com Dario. Dario pergunta se ele já sabe que são meio irmãos, e Leonardo diz que sim e mostra que Sandro deixou uma carta para ele. Dario não quer pegar a carta, e Leonardo fala que Sandro deu a vida a ele, mas Dario fala que um pai é muito mais que isso, e Leonardo defende o pai dizendo que se ele escreveu uma carta, então Dario deveria ler, e tenta entregar a carta para ele. Por outro lado, Angela está pegando um café, quando Aníbal chega perturbando ela, e Angela fala que Lili está morta, e imagina que ele já sabia, porque com certeza Aníbal está por trás disso tudo. Então ele fala para Angela nunca mais repetir o que disse, e ela fala que sabe que ele tem medo de ser descoberto, mas tem certeza que a polícia vai fazer exames e vão achar pistas do que aconteceu com a moça. Aníbal fala que tem algumas fotos maravilhosas de Angela, e mostra a ela as fotos que tirou na noite que a dopou, e diz que se ela não retirar a denúncia ele vai colocar essas fotos em todos os jornais, mas Angela diz que não tem medo, porque ele tirou essas fotos dela sem o seu consentimento, mas Aníbal fala que ela deveria ter medo sim, e de novo manda ela retirar a denúncia. Enquanto isso, Fedra chora, e Mirtha resolve ir para perto dela e manda ela guardar suas lágrimas de crocodilo, e diz que já sabe que ela estava tendo um caso com seu marido, e que a culpa da morte de Sandro é dela. Fedra fala que não é hora para isso, mas Mirtha continua humilhando, dizendo que ela nunca se conformou que Sandro tenha se casado com ela, e então Leonardo e Dario chegam, e ele chama sua mãe para ir embora. Na mansão Verga, Beatriz e Gerardo chegam em casa acompanhados de Pablo, e Beatriz está muito mal e sentindo muita dor, e eles levam ela até o sofá. Gerardo pede para Pablo pedir a Luz que traga o remédio da patroa, e Luz chega com o remédio, e depois diz que o médico só permitiu que Beatriz tome 3 comprimidos por dia, mas que aquele já é o 4, então Gerardo fala para a esposa que não pode dar outro remédio a ela, mas Beatriz implora, porque está com muita dor, e então Gerardo não tem outra opção a não ser dar mais uma dose para a esposa. Por outro lado, Dario pensa e depois fica olhando para a carta que Sandro deixou, e em seguida resolve ler o que ele escreveu. Então ele se emociona quando vê que Sandro diz na carta que gostaria muito de conhecer o filho, mas sabe que ele precisa de tempo para entender que ele é seu pai. E fala também que é responsável por muitas coisas que aconteceu na vida dele, porque tornou mais decisões, mas que agora está disposto a fazer as coisas direito. Ele também fala que Dario e Fedra têm muito o que perdoar ele, mas que quer tentar ser o pai que ele não foi, e diz que deixa um abraço para o filho, e espera que em breve possa dar pessoalmente, então Dario cai no choro. Beatriz continua se sentindo muito mal, e fala para Gerardo que o remédio não estava fazendo mais efeito, e chorando pede para o marido a abraçar, porque só assim consegue se sentir melhor. Nesse meio tempo, Alma vai atrás de Álvaro, e fala que ele não a conhece,
mas diz que é muito amiga da família de Samantha, e se desculpa por ser tão direta, mas conta que já sabe da história dele com Angela, e então Álvaro pergunta se ela já sabe que isso ficou no passado, e Alma diz que achava mesmo que Angela tinha se aproveitado dele, mas agora percebe que isso é mentira, porque viu a forma como ele a admirava no velório. Álvaro fica furioso e fala para ela não repetir isso, muito menos perto de Samantha, e Alma fala que não vai dizer nada, mas diz que com certeza eles dois têm os mesmos interesses, e Álvaro pergunta o que é. Alma explica que os dois querem que Angela se afaste de Leonardo, mas Álvaro faz o cínico dizendo que não tem nada a ver com isso, mas Alma não acredita, e estende seu cartão com seu número de celular, e diz que se ele quiser se juntar a ela para separar os dois, então que entre em contato, e então Álvaro pensa um pouco e pega o cartão. Beatriz fala para Gerardo que quer Angela trabalhando como enfermeira dela, mas o esposo diz que isso não é possível, mas Bia insiste, dizendo que só o tratamento de Angela a faz melhor, e diz também que isso vai ser ótimo para desmascarar Álvaro, porque se Samantha perceber que ele continua correndo atrás de Angela, vai resolver se separar dele. Mas Gerardo fala que Angela precisa lidar com tantos problemas e também com a faculdade de medicina, mas Beatriz fala que vai ser bom para ela também, porque assim vai ajudar nas despesas. Na vila, Abel está contando para Pablo que Dona Pura apareceu para ele, mas o primo diz que ele só estava sonhando, porém Abel insiste que é verdade, e fala que não vai mais dormir naquele quarto, e que talvez vai dormir na sala, ou no quarto com luz, e Pablo fica furioso. Abel começa a implicar com o primo, e quer brigar de novo, mas Pablo diz que está muito cansado e deixa o primo sozinho, quando Abel escuta um grito como de fantasma e sai correndo chamando por Pablo. Gerardo fala para Beatriz que não sabe se Angela gostaria de trabalhar na casa que mora o homem que a enganou, principalmente com sua atual esposa, mas Beatriz insiste dizendo que Angela é uma boa moça, e que ela não quer só alguém que cuide dela, mas também que a entenda. No dia seguinte, Leonardo está sobre o caixão de seu pai quando Angela chega, e ele fala para ela ir assistir sua aula com o Gart. Porém ela diz que não quer deixar ele sozinho, mas Leonardo fala que também precisa ir para casa tomar banho, e Angela tenta insistir, mas ele fala para a doutora obedecer porque é uma ordem de professor. Angela se despede, e então o médico chega e fala para Leonardo que foram encontradas algumas substâncias na autópsia de seu pai, e diz que eram algumas substâncias tóxicas e remédios de pressão. Leonardo fica chocado porque seu pai não usava esse tipo de coisa, e também não era hipertenso, e o médico diz que por isso mesmo quer a autorização dele para investigar. Na universidade, Angela e Ed resolvem tomar um café, e deixam algumas coisas na sala, e Angela sai contando sobre o que aconteceu com o pai de Leonardo. Em seguida, Alma chega e fala com o Gart que vai apresentar um trabalho para ser aceita, e ele fala que ela precisa fazer um trabalho ótimo para ser aceita em sua turma, mas Alma fala que ele não precisa se preocupar, e o Gart diz que é ela quem precisa ficar preocupada. O Gart sai da sala, e Alma vai até a cadeira de Angela e pega várias folhas de seu caderno, e depois vai embora. No cativeiro, Guilherme acorda e percebe que o homem está dormindo, e resolve levantar da cama e ir embora. Em seguida, o homem acorda e percebe que o garoto não está lá, e corre para tentar alcançá-lo. Enquanto isso, Angela pede para a secretária da universidade se ela pode dar mais uns dias para ela pagar a mensalidade, pois não tem o dinheiro completo. Mas a moça fala que a mensalidade de Angela já está paga, e ela fica sem entender. Por outro lado, Leonardo está lamentando a morte do pai, quando a campainha toca e é Fedra, que agradece a ele por receber ela. Leonardo diz que sabe que ela também está sofrendo pela morte de seu pai,
e confessa que não entende como ele pode ter bebido tanto se já tinha deixado de consumir há muito tempo. Mas Fedra diz que acha que algo aconteceu, porque não acredita que Sandro tentaria contra sua própria vida, até porque ele estava muito interessado em criar um vínculo com Daryl, e conta que ele pediu para se casar com ela. Na universidade, Angela quer descobrir o nome da pessoa que pagou sua mensalidade, mas a secretária diz que não tem essa informação, mas fala para ela ficar tranquila, porque pelo menos a mensalidade já está paga. Ed chega e Angela conta que precisa descobrir quem pagou a mensalidade da faculdade, e Ed diz que com certeza foi o anjo da guarda dela chamado Leonardo, porque é ele que sabe que ela está devendo, mas Angela diz que também pode ser Álvaro. Ed diz que é verdade, e Angela diz que precisa arrumar um trabalho, porque ainda tem muitas mensalidades para pagar antes de terminar a faculdade. Leonardo fica surpreso em saber que Sandro queria se casar com Fedra, e pergunta como ele reagiu ao saber que Daryl é seu filho. Fedra conta que de início ele ficou estressado, mas que depois estava otimista para começar uma relação de pai e filho com ele, e então acha que não faz sentido ele querer tirar a própria vida, porque também já estava semanas sem beber. Leonardo fica pensativo e diz que tem algo a mais, e Fedra pergunta se saiu alguma coisa no resultado da necrópsia, mas Leonardo diz que ainda não tem nada concreto, e Fedra suplica para ele contar o que sair no resultado. Enquanto isso, Guilherme está fugindo, quando vê um carro saindo do estacionamento e se esconde, e em seguida o homem vem correndo procurando por ele, mas não o encontra. Nesse meio tempo, Alma pega as folhas que arrancou do caderno de Angela e amassa uma por uma. Guilherme está tentando se esconder quando o homem do estacionamento vê ele, e pergunta o que ele está fazendo ali, e Guilherme conta que um homem está perseguindo ele, mas o cara não aceita que Guilherme fique ali e manda ele ir embora. Guilherme ainda pede para o rapaz emprestar o dinheiro da passagem, porque quer ver sua mãe, mas o rapaz fala que se ele quer dinheiro então que trabalhe, e leva Guilherme até o portão. Nisso, Guilherme vê o homem e sai correndo, mas o camarada corre atrás do menino, e o rapaz fica olhando. Enquanto isso, Fedra fala para Leonardo que Daryl está com muito ódio, e o doutor fala que vai conversar com ele, e então Fedra diz que sente muito por ter tirado o direito dele ter um pai, mas Leonardo fala para ela não se culpar por isso, e confessa que depois de muitos anos conseguiu ver seu pai feliz e otimista, e Fedra diz que era assim que eles estavam. Leonardo lamenta por Mirta ter feito um escândalo no velório, mas Fedra diz que talvez ela tenha razão, e que se eles não tivessem voltado, mas Leonardo garante que ainda assim eles iriam se divorciar, e diz que seu pai viveu os últimos dias de sua vida feliz, mas lamenta que sua mãe perdeu a perna e o marido, e que seu pai perdeu a vida. Na universidade, Angela fala para Ed que aconteceu mais coisas além do beijo no hospital, e o amigo fica curioso para saber, e então ela diz que Leonardo a apresentou no velório como sua namorada, e Ed acha super romântico. Angela fala que está confusa, e que Mirta odeia, e não quer fazer com ele o mesmo que Alma fez, e também se lembra do que aconteceu com Álvaro, mas Ed fala para ela não comparar, porque o Dr. Santillana é muito diferente, e que jamais vai aparecer outro doutor como ele para se apaixonar por ela. Angela diz que tem medo, e que já está sentindo algumas coisas, e então Ed pergunta se ela já está se apaixonando por Leonardo, e Angela acha que sim. Leonardo e Fedra continuam lamentando a morte de Sandro, e ela diz que não vai ao enterro, mas Leonardo fala que ela tem direito, porém Fedra diz que é melhor não, e sente muito por não conseguir se despedir de Sandro, e os dois choram juntos. Guilherme está fugindo do homem e se esconde, e ele vem atrás correndo procurando pelo menino, e do nada começa a sentir uma dor forte na barriga.
Ângela e Ed entram na sala de aula, e Ângela percebe que seu caderno está aberto e faltando folhas, e então conta para Ed, que fica sem acreditar. Ela diz que os trabalhos já estavam todos anotados para apresentar no dia seguinte e fica apavorada. E então Alma chega perguntando o que houve, e Ângela explica. E a falsa fala para devolverem as folhas de Ângela, porque senão ela vai falar com o professor. E todos começam a procurar, e Alma garante que com ela não está. Enquanto isso, o médico entrega alguns documentos dos exames feitos em Sandro, e conta para Leonardo que seu pai ingeriu muita bebida em pouco tempo, e que também foi encontrado substâncias tóxicas e remédios para a pressão. Mas Leonardo garante que seu pai não era hipertenso e não fazia uso dessas coisas. O doutor fala para ele olhar a outra página e diz que as imagens são fortes, mas conta que no rosto de Sandro foram encontradas hematomas como de mãos forçando seu rosto, e então diz que isso pode trazer mais dúvidas do que respostas, mas que Leonardo precisava saber. Por outro lado, Ângela encontra com sua advogada e o inspetor e começa a contar como conheceu Aníbal, Yolanda e Lili. E nisso Aníbal está olhando as fotos de Ângela que tirou no dia em que tentou fazer mal a ela. Enquanto isso, o enterro de Sandro acontece com a presença de todos, e Fedra está chorando lembrando do amado, e Dario está com a carta que o pai deixou para ele. E então Leonardo se despede de seu pai, que descanse em paz. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.